Vamos agora para o exercício 7 da nossa listinha. Então, vamos ver o que ele fala para nós. 2 quilogramas de gelo a 0 graus Celsius são aquecidos até a água atingir 10 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor fornecida e represente em um diagrama temperatura por quantidade de calor. Esse xizinho aqui, só para lembrar, ele representa temperatura versus quantidade de calor, temperatura por quantidade de calor, ok? Bom, então, né, fazendo a mesma coisa que fizemos para o exercício anterior, vamos tentar pensar qual equação que nós vamos utilizar. Então, olha, ele começa falando que eu tenho 2 quilogramas de gelo, que está a 0 graus Celsius. E aí ele fala que isso é aquecido até atingir 10 graus. E aí pede quanto de, né, a água atingir 10 graus. Então, quer dizer, gelo é uma fase sólida, né? A gente lembra lá que é uma fase sólida. E a água está na fase líquida. Então, olha só, primeira coisa, tive mudança de fase, né? Então, mudança de fase, lembrando que essa aqui é a equação de calor latente, mudança de fase, latente, muda a fase, muda a fase. Então, eu vou ter que utilizar essa equação de mudança de fase. Mas olha só, tem também variação de temperatura, porque eu tinha, né, essa quantidade aqui a 0 graus e a água foi aquecida até 10 graus. Então, falou de temperatura final e falou de temperatura inicial. Ou seja, variação de temperatura significa que eu tenho lá o uso da equação fundamental da calorimetria, porque ela se refere a calor sensível, ou seja, calor sensível tem que lembrar que muda a temperatura. Então, varia a temperatura, né? Muda, varia a temperatura. Então, é um processo que eu tenho duas, né? Eu tenho duas etapas nesse processo. Então, vamos começar lá, né? Quais são as informações que esse exercício me fornece? Então, 2 quilogramas, ó, refere a massa. Eu uso massa nas duas equações. Então, ele me fornece aqui massa igual a 2 quilogramas. Falou de temperatura. Temperatura inicial, temperatura I aqui, né, de inicial, é igual a 0 graus Celsius. E falou ali de temperatura final igual a 10 graus Celsius. Beleza. Então, tenho ΔT, né? Consigo calcular ΔT, porque eu tenho temperatura final e tenho temperatura inicial. Tenho massa. Tenho massa aqui embaixo. O que está faltando para eu conseguir encontrar os valores de calor fornecido em cada etapa do processo? O calor específico e o calor latente de mudança de fase sólido para líquido. Aonde eu encontro essas informações? Quando elas não são fornecidas no enunciado, aí eu vou buscar no que a gente chama na literatura, no seu livro, no seu material, em um software, né, em alguma tabela confiável, tá? Então, sempre propriedades, né, de substâncias, elas sempre são valores bem estabelecidos. Então, a gente consegue encontrar isso, seja uma tabela, seja um gráfico, seja um software, né, seja lá no seu material de aula. Então, para a água, né, faltou informar que esses dados aqui de calor latente são para a água em seus diversos estados, né? Nós temos aqui que o calor latente de fusão, ou seja, aquele processo de sólido para virar líquido, é de 335 kJ por quilograma, ou então 80 calorias por grama, depende da unidade de medida que você vai utilizar. E para o calor específico, né, o calor específico, que é a letrinha C minúscula, nós temos essa tabela, que no nosso caso é o nosso material lá de aula, informando que para a água, o calor específico é 1 caloria por grama grau Celsius. Sempre importante olhar a unidade de medida. Então, nós temos que o calor específico da água, a informação que nós temos aqui, 1 caloria por, né, esse dividido aqui por grama grau Celsius.
E aí, qual é a unidade que a gente vai usar para o L, então, né, para o calor latente de fusão? Bom, como a gente tem 2 processos, a gente quer somar, no fim das contas, as 2 parcelas, eu preciso estar com tudo na mesma unidade, falando a mesma linguagem. Então, para o calor latente, eu vou buscar o valor que ele está fornecendo aqui nas mesmas unidades, né? No mesmo conjunto de unidades que eu tenho para o calor sensível, tá? Então, nesse exemplo, eu vou usar que o calor latente de solidificação da água é de 80 calorias por grama. Perfeito. Agora eu tenho os valores e aí eu posso fazer a primeira parte de cálculo. Então, eu vou ter duas situações, tá? No primeiro momento, eu tenho gelo, né? Aí eu tenho aqui a fusão do gelo. Então, é a minha fase de gelo mudando de fase para água. Quanto de calor que eu forneço? Eu vou usar a equação de calor latente e aí a gente vai calcular. O que eu preciso cuidar aqui? Olha só, a massa no exercício ela foi fornecida em quilograma. Mas as minhas propriedades estão aqui indicando a unidade de massa da grandeza massa em grama. Então, esse 2 quilogramas aqui, eu preciso lembrar que equivale a 2.000 gramas. Ó, agora estão na mesma unidade, né? Então, eu posso dar continuidade para o exercício. Então, voltando aqui, o meu calor latente, então, neste primeiro processo, será quantidade de calor fornecida igual, são 2.000 gramas vezes 80, o quê? Calorias por grama. Veja, eu tenho grama multiplicando aqui em cima e dividido por grama, então a unidade grama sai, né, da nossa equação aqui. Então, eu vou ter que a quantidade de calor necessária para derreter o gelo vai ser 2.000 vezes 80, né? Então, 2 vezes 8, 16. E aí, só conta aqui o númerozinho das casas. Então, vai dar 1, 2, 3, 4. 160.000 calorias, ok? Agora, vamos ver a segunda parte do meu cálculo, né? A segunda parte aqui do meu cálculo é referente a segunda parcela é referente à mudança de temperatura, né? Então, quanto foi a mudança de temperatura? De quanto para quanto que ele mudou, né? A gente tem aqui, ó, temperatura inicial 0 graus, temperatura final igual a 10 graus. Como é que eu faço o cálculo do ΔT? Vou fazer aqui no cantinho, porque senão não vai caber na nossa folhinha, ó. A diferença de temperatura, temperatura final é 10, né? Aqui, temperatura final menos a temperatura inicial. Isso aqui vai ser quanto? 10 graus Celsius menos zero. Então, o nosso ΔT é de 10 graus Celsius, ok? Agora, a gente coloca tudo isso na equação fundamental da calorimetria. Vamos voltar lá para a nossa segunda parcela. Então, eu sei aqui que calor sensível, que vai ser fornecido, é igual a massa vezes o calor específico vezes o ΔT que eu acabei de calcular, correto? Então, vamos substituir os valores aqui na equação. O calor é igual, de novo, ó, eu tenho que usar massa em gramas, porque a minha unidade do calor específico está por grama, vezes 1, que é o calor específico da água, né? 1 caloria por grama para cada grau Celsius, vezes o ΔT, que a gente calculou aqui em cima, ΔT, né, final menos inicial, 10 menos 0, ΔT de 10, vezes 10. Cadê aqui meu caderninho aqui? Vezes 10 graus Celsius. Então, lembrando de conferir as unidades de medida, né, ó, grama multiplicando, grama dividindo, grau Celsius dividindo, grau Celsius multiplicando, só sobra caloria. Então, a quantidade de calor dessa minha segunda etapa, a quantidade de calor é igual a 2.000 vezes 1 vezes 10. Então, eu vou ter aqui 20.000 calorias, ok?
Então, eu tenho aqui um calor da primeira etapa de 160.000 calorias e o calor da segunda etapa, vou chamar aqui de Q2, de 20.000 calorias. Vocês concordam comigo que eu posso escrever isso como, em vez de 160.000 calorias, eu posso escrever que Q1 é igual, arredondando aqui, né, de uma outra cor para destacar, Q1 é igual a 160 quilocalorias, porque lembra lá, o quilo equivale a 1.000, né? Então, esses 3 zeros aqui, que é o 10 na 3 lá do quilo, eu coloquei aqui na frente do caloria, 160 quilocalorias. E esses 3 zeros aqui que estão sobrando, não é que estão sobrando, né? Mas é muita coisa para escrever. Eu posso escrever, então, que essa parcela 2 é igual a 20. Em vez de escrever 1.000 aqui, eu escrevo aquela letrinha K, que indica o K na 3, o 10 na 3, né? O 1.000 ali. Então, quilocalorias. Em vez de escrever 3 zeros, eu escrevi o K de quilo, que representa justamente o 1.000, o tal do 10 na 3. Então, o calor total fornecido, o calor total é a soma dessas duas parcelas, da parcela 1 de mudança de fase, mais da parcela 2 de aumento de temperatura. Então, eu tenho aqui 160 mais 20 igual, né, calor total, opa, ficou aqui, igual a, pronto, 180, o quê? Quilocalorias. Esse é o total de calor fornecido. Terminou o exercício aqui? Vamos ver. Não, porque, ó, calcule a quantidade de calor fornecida. Ok, 160, 180 quilocalorias. E represente em um diagrama a temperatura e a quantidade de calor. Então, agora eu vou lá no diagrama, né, temperatura aqui no eixo Y, quantidade de calor fornecida no eixo X, e vou representar, tá? Então, olha só, aqui, nesse ponto aqui, eu tenho zero, né? Zero para o eixo X e zero para o eixo Y. Quando, né, a temperatura estava em 0 grau, o que aconteceu? Eu tive que fornecer, vamos colocar aqui esse eixo em quilocaloria para ficar melhor, tá? Quando ele estava aqui em 0 grau, eu tive que fornecer 160 quilocalorias. Então, ele vai ficar uma linha horizontal aqui no eixo, em cima de 0 grau. Eu tive que fornecer 160 calorias, não vai estar, tá? Aqui, ó, 160 quilocalorias, enquanto ele se mantinha 0 grau, para transformar de gelo para água. Agora que a temperatura subiu, está bem fora de escala esse gráfico, hein? Agora que a temperatura subiu de 0 para 10 graus, quando eu adicionei quanto? Mais 20 calorias, então é como se fosse aqui 170, 180. Quando eu adicionei aqui, ó, 20 calorias, então aqui é 160, aqui, eu vou apagar a unidade de medida ali, opa, senão ele vai ficar muito feio, né? Aqui a gente já sabe que é quilocaloria porque eu estou informando aqui no eixo, ó. Então, ali é 160, aqui é 180. Então, de 0, né, no início não tinha fornecido nada, forneci 160 quilocalorias, transformei gelo em água. Agora, se eu fornecer mais 20 calorias, né, de 160 para 180, que é essa parcelinha aqui, eu vou o quê? Eu vou aquecer a água, que agora já é líquido, né, 100% líquido, eu vou aquecer ela de 0 até 10 graus Celsius. Então, esse aqui é a representação do meu diagrama temperatura por quantidade de calor fornecido para essa massa de água que nós falamos no exercício, ok? O próximo exercício ele vai trabalhar com 3 parcelas, então vamos até o próximo.